O Maracanã. Vamos juntos todos cantar de coração. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos. Um bom dia, um casaca, um abraço no coração de cada um de vocês. Estamos juntos. Saudações vascaínas. Nessa sexta-feira, né, para você que já nos acompanha nesse início de madrugada, nessas primeiras horas de sexta-feira santa, né, a sexta-feira da paixão de Cristo, né, sempre respeitando, é claro, sua crença, sua religião, o seu credo, mas eu particularmente que sou cristão, né, é um dia muito bacana, um dia muito importante que simboliza, né, o dia onde o nosso Senhor e Salvador foi crucificado, né? Então é um dia bem bacana no nosso país inteiro aí afora, claro, mais uma vez sempre respeitando a sua crença e a sua religião, tá, meus amigos? Então, ótimo feriado para todos vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Para você que vai trabalhar, bom trabalho, vá em segurança para o serviço, volte em segurança para casa, tudo na maior perfeita paz, né? E para você que vai tirar o feriado para passear com a família, vai viajar para ver os familiares, para você que vai pegar a estrada, né? Muita prudência, bastante atenção, que Deus abençoe você também. Vai e volte em segurança, curta o seu feriado na paz do nosso Senhor Jesus. E outra coisa, hein? Sabadão, a domani, como se fala em italiano, amanhã, sabadão, é o famoso sábado de aleluia, né? Sábado de aleluia. Então o que acontece? Será que o torcedor do Vasco vai ter motivos para falar aleluia? Será que o Vasco passa do nosso arquirrival, que tem um time embaladíssimo, um plantel muito qualificado, e o Vasco, que até esse momento é um grande ponto de interrogação? A gente vai falar, é claro, sobre o jogo entre Vasco da Gama e Flamengo, sobre Dimitri Payet, sobre Pablo Verratti, vamos falar sobre o nosso time de basquetebol, sobre a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, tem goleiro que pediu para se desligar do Vasco da Gama, vamos falar também sobre a Copa do Brasil, acho que eu já falei, né? Vamos falar, é claro, meus amigos, sobre o rapaz da base que voltou a treinar, uma notícia boa que eu vou trazer aqui para vocês, entre outras situações, tá? Então eu já peço para você que está chegando aqui do nosso canal, mas por algum motivo ainda não se inscreveu, clica no botão aqui abaixo, está escrito inscrever-se, é de graça, não paga nada. Clica nesse botão, se inscreva no nosso canal, deixe também o seu joinha, o seu gostei para ajudar a impulsionar o nosso vídeo, o nosso conteúdo para mais torcedores do nosso Vascão. E eu já peço para você aquela força maneira, clique no botão compartilhar para que a gente possa alcançar mais vascaínos. E se você quiser fazer parte aqui da família Vascaíno desde sempre, se torne um membro aqui do nosso canal. Vocês são sempre muito bem-vindos, tá? Eu quero mandar um abraço para todos vocês, viu? E olha só, continuem comentando aí no nosso canal, porque nesse sábado eu vou fazer para vocês aí, eu vou abrir o vídeo aí falando com vocês, mandando um abraço para geral que manda comentário aqui no canal, viu? Para você que comentou nesses últimos dias e eu não citei seu nome, fiquem tranquilos, eu estou anotando aqui, vou mandar um casaco especial para todo mundo no meu próximo conteúdo. Então deixe seu comentário que é muito importante aqui para o nosso vídeo. Embora seja um vídeo, né, eu coloco como estreia ao vivo, então é como se fosse uma mini live, né? Então é muito importante para a nossa mini live, para os nossos vídeos aqui, o seu comentário, tá, meus amigos? Para fazer acontecer aqui o nosso canal que já fez aniversário de 2 anos, vou fazer uma live comemorativa de 2 anos, quero sortear brinde também para vocês aí, meus amigos aqui do nosso canal. Então, dito tudo isso, vamos embora que está começando mais uma edição de Madruga Vasco no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, é isso aí, um casaca, tamo junto para mais um vídeo aqui no nosso canal. Então, galera, antes da gente começar a falar de futebol, falarmos aqui do nosso carro-chefe do futebol do nosso Vascão, quero começar falando com vocês do nosso time de basquete, porque o nosso time R10 Score
Vasco da Gama entrou em quadra na noite dessa quinta-feira, conhecido também como ontem. A bola subiu lá no interior paulista. O Vasco da Gama enfrentou o time do Bauru e não deu para o Vasco. A gente acabou perdendo pelo placar de 75-69. Apenas 6 pontos de diferença na partida. Um placar aí comum no basquete, né? 2, 3, 4, 5, 6, 8 pontos de diferença. O Vasco então acumula mais uma derrota na tabela do Novo Basquete Brasil. Derrota a qual não é muito boa, porque embora o Vasco já esteja classificado para a fase de mata-mata do NBB, os playoffs, né? Cada derrota que o Vasco vai somando na sua conta, o Vasco vai perdendo posição na tabela. E essas posições na tabela vão dizer quem o Vasco vai enfrentar nos playoffs. Quanto mais abaixo na tabela o Vasco tiver, um time melhor ranqueado o Vasco vai enfrentar no mata-mata. Então é muito importante o Vasco se reencontrar com a vitória nessa fase de pontos corridos, né? Voltar a vencer nessa fase de pontos corridos para conseguir ficar melhor qualificado para os playoffs. Ô Álvaro, mas o Vasco está nos playoffs? Tá. O Vasco já garantiu pontuação para chegar no mata-mata. O Vasco já está garantido nos playoffs. O Vasco não fica fora dos playoffs. A questão agora é em qual colocação o Vasco vai ficar, em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo colocado. Tem essa questão. Quanto pior ficar, mais difícil é o adversário. Quanto melhor colocado o Vasco ficar na tabela do NBB, a gente pega em tese, né, um adversário menos complicado, né? Então perdão pela tosse. Então é o seguinte, mais uma derrota, infelizmente, pelo time do nosso R10 Score, treinado pelo nosso Léo Figueiró. Léo Figueiró faz um bom trabalho, a R10 Score investe no nosso Vasco da Gama, a Ortega Types, nosso querido Pedro Ortega, também faz um trabalho muito bacana. Mas é uma pena, né, que o nosso plantel ainda não é aquilo que a gente espera, de competitivo, né? Tá parecido com o futebol. Consegue chegar, fica tranquilo ali na tabela, chega ali numa fase classificatória aqui, outra colar, mas na hora mesmo do pega-vaca-pá, né, a realidade bate, a falta de plantel, a falta de mais jogadores de qualidade acaba realmente fazendo a diferença, né? Não é diferente do futebol, o basquetebol do Vasco. A diferença é que no basquete a gente não sofre susto nenhum. O time consegue fazer seus pontos ali para ficar tranquilo na tabela, mas quando chega a hora mesmo, né, que é a hora de separar os homens dos meninos, né, é onde o Vasco fica devendo em questão de plantel. Mas eu quero mais uma vez parabenizar e agradecer ao Léo Figueiró e ao Pedro Ortega. Se não fossem eles, né, o Léo Figueiró, que é um grande treinador, e o Pedro Ortega, que é um investidor, um dos idealizadores desse novo time de basquete do Vasco, a gente nem estaria disputando a elite do basquetebol brasileiro. Galera, vamos mudar de assunto agora. Já falamos, né, sobre o nosso time de basquete. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, porque a quarta rodada terminou na noite dessa quinta-feira. Eu até esperei o jogo acabar. O jogo acabou aí quase meia-noite, né? Com um jogo entre Cruzeiro e Bahia, né? E o Cruzeiro, surpreendentemente, vencendo o Bahia com autoridade, viu, meus amigos? Com autoridade, foi um placar aí construído de 3-1, tá? Simplesmente o Cruzeiro enfiou... 3-1 não, perdão. O Cruzeiro enfiou 3-0 no time do Bahia, jogando em Minas Gerais. O Cruzeiro muito pressionado, o presidente da Raposa, o Pedro Lourenço, né, o famoso Pedrinho BH, da rede de supermercados Belo Horizonte. Pedrinho BH fez algumas declarações muito contundentes no decorrer da semana, na semana passada também, em relação ao próprio plantel do Cruzeiro, né? Acho que o homem estava pensando que tinha sido enganado, né? Pô, comprei um negócio aqui e na verdade é da Shopee, é uma réplica tailandesa, né? O Cruzeiro aí tá vivendo esse dilema, né? A diretoria do Cruzeiro chegou a dizer que gastou dinheiro demais em jogadores, né, que não valem isso tudo. A torcida do Cruzeiro colocou anúncios, né, envolvendo o mercado do Pedrinho BH, com fotos de Gabigol, com fotos do goleiro Cássio, né, com salários astronômicos, e não estão entregando em alto nível, né? Então o Cruzeiro aí vinha jogando muito mal, conseguiu essa vitória, ó, ufa-ufa, jogando em casa, e vitória a qual fez o time aí alcançar pontos na tabela. Com isso, o Vasco da Gama terminou a quarta rodada, tá, meus amigos, na 7ª colocação. São 6 pontos somados para o Vasco, 2 vitórias e 2 derrotas. Tá? Então,
Terminada a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, a quinta rodada já começa amanhã, nesse sabadão. Teremos 3 jogos nesse sábado, tá? E mais 6 jogos no domingo de Páscoa, domingão de Páscoa, teremos 6 jogos. E na segunda-feira, que é feriado de Tiradentes, teremos a última partida de encerramento da rodada. Então vamos acompanhar aqui como vai se desenhar a quinta rodada do Brasileirão, porque nós teremos no sábado, às 4 horas da tarde, o Corinthians, que recebe na Arena Itaquera, em São Paulo, meus amigos, em São Paulo, o Sport Recife, né? O Sport Recife é o atual lanterna da competição, acabaram de subir da Série B para a Série A, não conseguiram vencer nenhuma ainda nessa edição do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, né, a coisa tá pegando fogo lá nos bastidores do CT Joaquim Grava, né? Tem a situação do Ramon Dias, sai, não sai, aquela coisa toda, né? Dorival Júnior vai pro Corinthians, não vai? Todo aquele imbróglio lá que o Corinthians perdeu pro Fluminense, a coisa lá tá pegando fogo. Então teremos esse jogo, hein? Tem tudo para ser um jogaço na tarde desse sábado, Corinthians e Sport Recife. O Sport querendo vencer a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro e o Corinthians jogando em casa, devendo uma resposta para o seu torcedor, porque vem empilhando derrotas jogando em Itaquera. Perdeu para o Huracan, agora perde para o time do Fluminense, né? Então abrindo a rodada Corinthians e Sport, 4 da tarde. Teremos aí às 6h30 o nosso Vasco da Gama enfrentando o Flamengo aqui no Rio, no Maracanã. Ingressos meio a meio, ingressos à venda. A gente vai falar daqui a pouco sobre a partida, eu vou detalhar mais situações para vocês, né? O panorama de Vasco e Flamengo é simplesmente aquele. O Vasco buscando voltar a reencontrar uma vitória diante do nosso rival. A lista é extensa, são muitas derrotas nos últimos 34 confrontos, né? Apenas 2 vitórias do Vasco, é uma vergonha, é uma lástima essa situação. O time do Flamengo vem como franco favorito, embora o mando de campo seja do Vasco. O Vasco não joga em casa, porque o Maracanã hoje deixou de ser. Pode ser que volte a ser no futuro próximo a nossa casa, mas hoje o Maracanã deixou de ser a nossa casa. Então o Vasco joga no Maracanã, mas sem o fator casa. Tem o mando de campo, mas não tem o fator casa. E o Flamengo vem como franco favorito, enfiou 6-0 no time do Juventude. E o Vasco que vem de uma derrota. A gente perdeu para o Ceará, uma derrota amarga, né? A gente está até hoje para digerir aquela situação que aconteceu lá em Fortaleza. Então Vasco e Flamengo se enfrentando nesse sábado às 18h30. Teremos Grenal, isso mesmo, Grêmio e Internacional, direto da Arena do Grêmio, neste sábado também às 9 horas da noite. O Grêmio que demitiu seu treinador, tá? E o Internacional de Porto Alegre, que também vem aí buscando, né, se consolidar nesse Campeonato Brasileiro. O Grêmio devendo para ontem uma resposta para o seu torcedor. E o Internacional querendo aquela vitória sobre o seu arquirrival para se colocar na parte de cima da tabela. E o Grêmio está entalado, né? Perdeu aí para o Internacional o Campeonato Gaúcho, né? Agora vem essa sequência de derrotas, o treinador caiu, então o clima está muito quente em Porto Alegre para esse jogo, né? Esse Grenal, esse clássico, né? Teremos 2 clássicos sensacionais, no nosso futebol nesse sábado, Vasco, Flamengo e o Grenal. Aí, meus amigos, nós teremos aí 6 jogos no domingo, tá? Teremos, por exemplo, Juventude recebendo o Mirassol lá no Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha. O Juventude, né, que vem aí derrapando, né, brigando ali, igual ano passado, né, na parte de baixo, pro meio da tabela, aquela coisa. E o Mirassol, né, que conseguiu aí uma vitória emblemática, né, enfiando 4-1 no time do Grêmio. Então, Juventude e Mirassol no Alfredo Jaconi tem tudo para ser um grande jogo, viu? Neste domingo. Teremos também o clássico Sansão, né, São Paulo e Santos lá no Morumbis. O São Paulo que vem de 4 empates consecutivos. O Santos venceu a primeira no Campeonato Brasileiro, mesmo o Pedro Caixinha acabou sendo demitido no meio de semana, aquele negócio de fato novo, né? Acabou dando certo. O Neymar se lesionou, não joga por tempo indeterminado, uma notícia muito triste, não só para o torcedor do Santos, mas para o futebol brasileiro. Eu particularmente gosto muito do futebol brasileiro, da seleção,
sonho em ver novamente a nossa seleção campeã, então fico triste de ver o Neymar machucado. Então Santos e São Paulo se enfrentam nesse domingo. O Atlético Mineiro, meus amigos, recebe o Botafogo lá em Belo Horizonte. O Botafogo que empatou jogando aqui no Rio, no Newton Santos contra o São Paulo, e o Galo Mineiro que perdeu, né? O Galo Mineiro que perdeu e a coisa não tá boa para o Atlético Mineiro. O Fluminense recebe aqui no Rio de Janeiro o Vitória da Bahia. O Vitória da Bahia vem de um triunfo, né? Vem de uma vitória já. O Fluminense também, os dois times aí vêm, né, embalados. Tem tudo para ser um jogo interessante também aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. Teremos também, deixa eu ver, teremos também Red Bull Bragantino e Cruzeiro, tá, meus amigos? Isso mesmo, Red Bull Bragantino e Cruzeiro. Também neste domingo o Cruzeiro viaja para o interior paulista para enfrentar o time do Red Bull Bragantino. O Bragantino que está ali, né, dando trabalho, né? Esse Bragantino sendo Bragantino. A gente pensa que não vai, pensa que vai, não vai, né? E vai daquele jeito, né, meus amigos? E o Fortaleza, né, meus amigos, que recebe o Palmeiras, né? O Palmeiras brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro e o Fortaleza buscando se reencontrar com a Vitória que perdeu. O Vitória da Bahia venceu o Fortaleza na última rodada, agora o Fortaleza recebe na Arena Castelão o time do Palmeiras. Palmeiras brigando ali ponto a ponto, ombro a ombro com o Flamengo, né, pela liderança do campeonato. Já nesse início de Brasileirão, o Palmeiras sinalizando que vem para brigar mais uma vez pelo título do Campeonato Brasileiro, brigar por Libertadores e, se deixar, chega também na Copa do Brasil. O Palmeiras com um plantel, na minha humilde opinião, hoje no papel, o melhor plantel é o do Palmeiras. O melhor 11, na minha humilde opinião, hoje aqui no Brasil, é o time do Urubu, time do Flamengo. Os 11 titulares do Flamengo são os melhores aqui do Brasil, hoje na minha opinião. E o plantel, no modo geral, se tratando de treinador, comissão técnica e banco de reservas, todos os jogadores, eu acho que o Palmeiras tem um plantel muito melhor. No papel, o time do Palmeiras é melhor do que o do Flamengo, mas na prática o Flamengo está jogando mais porque é um time já encaixado há muito tempo. Mas no papel, quando você pega ali Flaco Lopes, Vitor Roque, Paulinho, Rafael Veiga, Felipe Anderson, vários outros jogadores, o próprio Estevão, né? Então o Palmeiras também tem um grande time, então vai ser uma disputa até o final da temporada, na minha opinião, né? Por esse título do Brasileirão. E fechando a rodada, na próxima segunda-feira teremos Bahia, tá, e Ceará. Dois times aí em momentos distintos. O Ceará que, poxa, conseguiu vencer, né? Já chega a 7 pontos no Campeonato Brasileiro, e o Bahia que perdeu, né? Veio uma pressão muito grande, o Grupo City fazendo um investimento milionário, o Bahia devendo uma resposta para o seu torcedor, jogando na Arena Fonte Nova. Então esses são os jogos, só para dar uma repassada rápida aqui então, dessa quinta rodada: Corinthians e Sport, Vasco e Flamengo, Grêmio e Internacional, Fortaleza e Palmeiras, Red Bull Bragantino e Cruzeiro, Juventude e Mirassol, São Paulo e Santos, Atlético Mineiro e Botafogo, Fluminense e Vitória, Bahia e Ceará. São todos os jogos então da quinta rodada do Brasileirão. Agora eu quero falar aqui com vocês, meus amigos, sobre jogadores. Se tratando primeiramente do goleiro Alexander, né? Surgiu a notícia nessa quinta-feira, na parte da tarde, que o Alexander pediu para se desligar do Vasco, está negociando uma rescisão com o clube. O Alexander já foi emprestado para alguns clubes, inclusive até mesmo para o Bangu, aqui do Rio de Janeiro, e o goleiro entende que dá para ele jogar em outras equipes. Ele não quer ficar ali sempre na sombra, né, como terceiro, quarto goleiro do plantel do Vasco. Então o goleiro está negociando uma saída do Vasco da Gama, ele que é cria da base do Vasco, e eu gosto do futebol do Alexander, tá? Na minha humilde opinião. Por exemplo, a gente viu o Halls, criado na base do Vasco, jogando no Vila Nova, jogando a Série B, um goleiro ok, né? Tá conseguindo aí o seu lugar ao sol. Eu acho que o Alexander tem tanto potencial quanto. Dá para o Alexander também encontrar o seu lugar ao sol, né, para ser titular de alguma equipe. Eu acho que ele tem qualidade, é um goleiro alto, ágil, né, tem bastante impulsão, envergadura também. Eu acho que pode ser uma boa. Boa sorte então para o Alexander. Claro, saindo a atualização, eu trago aqui para vocês. Ele que deve ir jogar no Capital Futebol Clube, tá? Só para ficar o registro. Agora, se tratando do Dimitri Payet, é o seguinte, né? Todo mundo está falando, porque o Pedrinho veio
naquela entrevista para a Aline Nastari, né? E depois ali para o Joel Silva, o Pedrinho falou que o contrato do Payet terminava em maio, né? Então, poxa, peraí, se o presidente do Vasco está falando que o contrato do cara termina em maio, quem somos nós para dizer que o contrato dele não termina em maio, né? Todo mundo pensou que era em maio, mas na verdade não, tá? O contrato do Dimitri Payet termina só no fim de julho, tá? Só no fim de julho. Então nós estamos em abril, ainda temos aí maio, junho, julho, vamos colocar aí 3 meses e meio mais ou menos o Dimitri Payet tem de contrato com o Vasco ainda, tá? Então por isso ainda está cedo para se pensar em renovar contrato e não renovar contrato. Uma coisa eu sei, o Dimitri Payet saiu, né? Tem a questão ali saiu sentindo dores no jogo contra o Ceará e tem um imbróglio muito grande envolvendo o nosso meia francês extra-campo, que é a situação envolvendo a influência e a advogada doutora Larissa, né? A questão ali envolvendo como é que fala? Lesão corporal, agressão, N situações, já é uma coisa extra-campo, mas gera muito burburinho. O Vasco está devendo uma explicação para o torcedor, né? E a polícia segue em curso com as investigações. Então tem esse imbróglio. Dentro de campo, o Payet vem sendo ali um pouco questionado, não ganha muitos minutos. Quando ganhou minutos no último jogo contra o Ceará, na minha visão, ele estava num rabo de foguete, porque só ele queria jogo, ele e o Verratti, muita gente se escondendo do jogo, o time mal armado, né? E quando ele entra no decorrer das partidas, ele vem conseguindo fazer alguma coisinha. O problema é que ele saiu sentindo dores do gramado e a gente não sabe bem ao certo quando ele volta. É claro, a gente tem a atualização nas próximas horas, eu trago aqui para vocês, e tem essa questão também do extracampo. Mas só para resumir, Payet, o vínculo dele com o Vasco termina só no final de julho, tá, meus amigos? Para ficar o registro. Se tratando de Pablo Verratti, o nosso argentino, o nosso artilheiro, o nosso centroavante, o cara, o homem manda e desmanda no Vasco da Gama. É claro que é brincadeira, mas o cara tá com muita moral. Porque em 2025 o Verratti já tem 14 gols, isso mesmo, já são 14 gols somadas às 3 competições que o Vasco da Gama disputou e disputa, né? Porque o Vasco disputou o Carioca, está disputando agora 4 competições, perdão. Está disputando agora Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E Pablo Verratti já balançou as redes nas 4 competições. Foi artilheiro do Campeonato Carioca com 6 gols, já meteu 4 gols no Campeonato Brasileiro e meteu gol também na Sul-Americana e na Copa do Brasil. O Verratti nesse momento é o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro com 4 gols, ao lado de Arrascaeta do Flamengo e Pedro Raul do Ceará. Então o Verratti já é ali o homem-gol do Campeonato Brasileiro até esse momento. E o Verratti é o jogador que mais fez gols de cabeça em 2025. Nessa temporada, ninguém no mundo fez mais gols de cabeça do que Pablo Verratti. Então dá pra gente dizer que até esse momento o melhor jogador para fazer gol de cabeça do mundo é o Verratti. Até aqui, né, tá sendo o Verratti, né? Então o aproveitamento dele muito bom, né? E a gente vai ter um confronto direto de artilheiros, né? Tivemos um confronto direto, o Verratti não levou a melhor, fez o gol dele, mas não levou a melhor contra o Ceará do Pedro Raul, e agora vamos enfrentar o Flamengo do Arrascaeta, né? Do outro que está disputando a artilharia com o nosso centroavante, o Verratti, que é sim essa carta na manga, né? Para tentar ajudar o nosso Vasco dentro de campo, para a gente conseguir êxito, né? Diante do nosso arquirrival. Já já a gente vai falar desse assunto. Se tratando agora da base, tá, gente? Tem uma notícia boa, que o menino Davi Lucas, que foi baleado algumas semanas atrás no Rio de Janeiro, na Zona Norte, após uma operação policial, uma ocorrência no caso, né? Ele estava no ponto de ônibus com seu pai esperando o ônibus para ir para casa após o treino ali na Zona Norte do Rio, onde o menino acabou sendo baleado em uma troca de tiros entre policiais e bandidos. Ele foi para o hospital, está bem, passou por procedimento, está recuperado e olha só, já voltou a treinar. Isso mesmo, o menino Davi Lucas já voltou a treinar com a camisa do Vasco da Gama. Para a graça do nosso Senhor Jesus, não aconteceu nada, né? Não atrapalhou a carreira do menino que está só começando, né? Garoto da base ainda. Então, graças a Deus, uma notícia muito boa em relação, né, ao Davi Lucas, né? Uma notícia muito boa mesmo. Então, eu fico muito feliz de trazer essa situação aqui para vocês. Se tratando agora, meus amigos, eu falei agora há pouco que o Verratti já fez gol na Copa do Brasil. É isso aí, a CBF já definiu a data e o horário dos 2 jogos do Vasco na Copa do Brasil, tá? Isso mesmo, a terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco já tem seu adversário definido, que é o Operário do Paraná, o famoso fantasma, né? O Operário do Paraná enfrenta o nosso Gigante da Colina. E o primeiro jogo
vai acontecer, é claro, lá no Paraná, no dia 1º de maio, feriado, no Dia do Trabalhador, às 3 horas da tarde, tá? Então, no Dia do Trabalhador, 3 da tarde, 1º de maio, diretamente do Paraná, Operário e Vasco da Gama fazem a primeira partida, o jogo de ida dessa terceira fase da Copa do Brasil. E o jogo de volta, meus amigos, é claro, é aqui no Rio de Janeiro. O Vasco decide em São Januário, no dia 20 de maio, 7 horas da noite, na semana do meu aniversário. Então, se o Vascão passar de fase aí diante o Operário, já é o meu presente de aniversário. Ainda rimou, né, meus amigos? É isso aí. Brincadeiras à parte, vamos aqui agora então adentrar no assunto mais importante nas próximas 24 horas, que é o Clássico dos Milhões, o jogo entre Vasco da Gama e Flamengo pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá? É o seguinte, o Vasco da Gama tem aí 21 mil ingressos disponíveis para a torcida do nosso Cruz Maltino, mais de 16 mil já foram vendidos para a torcida do Vasco. A diretoria do Vasco optou por fechar o setor oeste inferior, se eu não me engano, superior, tá? Optou por fechar o setor para quê? Para não gastar muito na operação do jogo, depois você acaba dividindo muita torcida dentro do estádio e acaba levando um certo prejuízo. Então o Vasco fechou um setor do Maracanã para colocar mais torcedores ali no setor sul, que é onde a gente fica ali nos clássicos contra o Flamengo, né? E com isso, né, já são mais de 16 mil ingressos vendidos, de 21 mil que foi a carga inicial colocada pela diretoria do Vasco para a torcida do nosso gigante. Lembrando que esse jogo é do mando de campo do Vasco, o Vasco vai ter aí participação nas receitas dos estacionamentos e também das bebidas, tá, meus amigos? Só para ficar o registro. Primeiro turno, meio a meio, e no segundo turno também, meio a meio aí a carga de ingresso para os dois lados. Se tratando da arbitragem, tá definido. É o árbitro da Federação Paulista, o Rafael Claus. Árbitro de final de Campeonato Paulista, o Rafael Claus, então apita o clássico entre Vasco da Gama e Flamengo. O Rafael Claus não é um árbitro ruim, só que ele vira e mexe e faz algumas polêmicas. Ele já fez lambança também em jogos do Vasco. Vamos ficar ligado aí no Rafael Claus e não só nele, mas em toda a equipe também do VAR, né? Vamos acompanhar de perto aí o juiz, como já diz, né, o Dandan, né? Presta atenção no serviço, meu garoto, presta atenção no serviço, tá? Outra situação, meus amigos, Felipe Coutinho deve retornar ao time do Vasco titular, ele foi poupado, preservado para esse jogo, né? O Vasco que só tem uma vitória nessa temporada sem o Coutinho em campo, né? E isso ficou evidente contra o Ceará. O Coutinho não foi para o jogo e o Vasco não venceu, coincidência ou não, é um fato. O Coutinho deve retornar para esse jogo contra o Flamengo. Maurício Lemos não deve voltar agora, não, a gente não tem certeza ainda, mas existe a possibilidade realmente dele não jogar contra o Flamengo, algo que nos assusta muito, que nos preocupa bastante, que é o nosso setor defensivo. Falando em setor defensivo, o Alexandro, né, o jogador do Flamengo, não vai para esse jogo, tá fora do jogo entre Vasco da Gama e Flamengo, tá, meus amigos? E uma outra situação é que o Fábio Carille segue com dúvidas para escalar a equipe do Vasco. É claro que ele tem dúvida, né, porque ele olha para o lado, ele vê o João Vitor e o Lucas Freitas, aí ele fala, pô, mas se eu colocar o Lucas Oliveira é outro bomba meu boi. Mas aí se eu tirar o João Vitor, o Maurício Lemos está dodói, está com a costela ruim. Quem vai jogar na zaga? O Capasso eu não posso colocar porque eu falei para todo mundo que eu não contava com ele. Agora eu não posso colocar ele num clássico contra o Flamengo, porque se der ruim, vai vir todo mundo em cima de mim e vai em cima dele. E se eu não colocar o Capasso e a zaga jogar mal também, todo mundo vai vir em cima de mim. Então, ou seja, o Carille está no mato sem cachorro. O Carille está... né, tá naquele famoso dilema, né? Por exemplo, como é que vai armar o meio-campo? Paulinho Paula não vem dando certo como segundo volante, está faltando ritmo para ele, está faltando mais pegada. O Tietê não vem jogando bem nos últimos jogos também, o Coutinho está voltando agora. O Benjamin Garré ainda não se encontrou com a camisa do Vasco, não conseguiu jogar aquele futebol que a gente espera, que o argentino sabe jogar, a gente espera que ele jogue. O Lloyd Augusto até hoje não chegou no Brasil, o artista, né, até hoje não chegou no Vasco, né, não conseguiu mostrar seu futebol. Então eu acredito que as dúvidas passam por aí, porque tem o Adson que está pedindo passagem, mas a parte física ainda compromete para ele jogar 90 minutos, ainda mais um jogo contra o Flamengo. Tem o Ryan, que vem fazendo alguns bons jogos, mas sempre que coloca o Ryan no início
parece que não dá certo, parece que o Ryan dá mais certo quando ele entra no segundo tempo, quando ele pega o adversário um pouco mais desgastado, ele que é um jogador de imposição física, e dá aquele tapa na frente, né? Então eu acho que tem todo esse dilema, né? Todo esse dilema, como é que vai ser armado esse time do Vasco. Uma coisa é certeza, o Léo Jardim vai ser titular, PH e Piton vão ser titulares, Verratti vai ser titular, o Nuno vai ser titular e o Hugo Moura vai ser titular. A dupla de zaga é um grande ponto de interrogação, o segundo volante também é um grande ponto de interrogação e o meia pelo lado direito também é um ponto de interrogação. Então com isso, né, o treinador tem dúvida nos 3 setores do campo, defensivo, meio campo e ataque. Né? Como eu já falei, a gente tem jogadores para colocar, a questão é, será que vai dar certo jogar o jogo inteiro, colocar o Adson como titular ao lado de Nuno? Seria uma boa. O Adson tem velocidade, tem um 1 contra 1, tem um futebol mais, vamos dizer assim, mais assanhado, né? Aquela coisa, cai pela direita, cai pela esquerda. E o Nuno tem um jogo inteligente, tem um bom passe, tem uma lucidez quando pega a bola, né? E a questão toda para enfrentar o Flamengo é o meio campo. O Vasco tem que armar um meio campo que combata, que consiga anular ali os caras de criação, que é o Arrascaeta, é o Gerson, o próprio Pulgar, também tem ali enfim, vários jogadores, né? o Dela Cruz. Então o Vasco tem que anular o meio campo deles e além disso tem que conseguir furar a defesa deles, que a defesa deles é uma defesa chata também, né? Então tem essa dura tarefa aí o Fábio Carille de escalar uma equipe minimamente competitiva para enfrentar o Flamengo. Tem gente falando assim, Álvaro, você tá maluco? Você tá falando que o Vasco vai ganhar? De onde você tá tirando isso? Gente, no momento nenhum eu falei que o Vasco vai ganhar, o Vasco é favorito, vamos bacalhar, vamos arrebentar. No momento nenhum. Agora é o seguinte, se eu tenho um canal aqui no YouTube, eu tenho um canal, eu sou dono do canal, falo de Vasco todo santo dia aqui com vocês. Se eu que sou Vasco, se eu ficar abrindo vídeo para vocês, a véspera de um Vasco e Flamengo, porque já perdeu, porque o Flamengo ganhou, aí não dá, né? Aí não tem condições. Então, tipo assim, o meu papel aqui é o quê? É apoiar, é torcer, né? Agora, se vai ganhar ou não, é outra história. Se eu quero que ganhe, é claro, eu sempre vou querer que o Vasco ganhe do Flamengo, até no para o ímpar. Se o Vasco tem condições de ganhar, não sei, porque o futebol é muito louco, não dá para saber. O Vasco é favorito? Não. Quem é o favorito? O Flamengo. É só vocês olharem as odds das casas de aposta. O franco favorito para esse jogo é o Flamengo. Então, no momento nenhum eu coloquei o Vasco como favorito, vamos ganhar, vamos passar o carro, não sei o quê. Não, a questão é, se ganha, nem que for de 1-0, aquela casquinha ali, gol de cabeça do Verratti, sei lá, um pênalti, de repentemente, coisa e tal, tudo muda. O Vasco chega grandão contra o Lanús dentro de São Januário. Tudo muda. Depois o Vasco vai para o próximo jogo do Brasileirão de peito estufado, cheio de confiança. Agora se perde, e dependendo como é que perde, todo um planejamento da temporada pode ir por água abaixo, porque aí o treinador provavelmente deve rodar, se não rodar vão segurar ele para o jogo contra o Lanús, né? Porque tem um jogo muito importante sul-americano. E aí começa aquela limpa no elenco, né? Então, assim, esse jogo pode ser muito determinante para a temporada do Vasco. Ou mostra que o time tem chance de tirar algo da onde a gente não espera mais, né? Ou mostra que realmente não dá para o treinador, ele tem que ir embora, e mostra que o Pedrinho tem que contratar jogadores urgentemente. Mas em momento nenhum eu coloquei aqui, o Vasco é favorito, vai arrebentar, vamos fazer, vai acontecer. Não, o nosso papel como vascaíno é torcer para o Vasco. Se a gente acha que vai ganhar, se o Vasco é favorito, é outra história. É outra história. Por exemplo, eu não vou pegar meu dinheirinho e não vou jogar na casa de aposta vitória do Vasco. Também não vou jogar vitória do Mulambo. Não vou. Simples assim. Entendeu? Eu vou torcer com o coração. Vamos bacalhau, vamos Vascão. É isso que eu vou fazer. O que eu posso fazer, abrir o vídeo aqui depois, contar tudo para vocês que aconteceu no jogo e dar a minha opinião. Mas em momento algum eu enganei o torcedor. Torcedor, porque vamos fazer, vamos acontecer. Não. A gente fala, né? Vamos ver aí, quem sabe, ver uma vitória contra o Flamengo. Porque esse pensamento derrotista também, já perdeu. Então não precisa estar em campo. Vamos fazer o seguinte, então. Avisa o Pedrinho lá, o Vasco não precisa jogar no sábado, o torcedor economiza o seu tempo e seu dinheiro nesse sábado de aleluia, tá certo? E faz o seguinte, dá os 3 pontos pro Flamengo e faz um WO, o Vasco não entra em campo. Pronto, não é? Porque já tá todo mundo, até vascaíno, já tá dando a vitória pro Urubu. Eu sei, os caras são qualificados, enfiaram uma baita goleada no Juventude, o Vasco tem dificuldade para enfrentar eles gostam de jogar contra o Vasco, tudo isso eu sei, mas o jogo é jogado, gente, futebol é futebol, né? Se eu acho que o Vasco vai ganhar, não acho. Mas se eu quero que o Vasco ganhe, super quero. Inclusive tá difícil de dormir, por isso que eu tô gravando de madrugada. A ansiedade, lá em cima. Tá? Então, meus amigos, brincadeiras à parte,
Brincadeiras à parte, é isso aí. Então olha só, nesse próximo conteúdo nosso, eu vou trazer para vocês as prováveis escalações de Vasco da Gama e Flamengo e mais um panorama completo desse jogo e, é claro, todas as atualizações do decorrer dessa sexta-feira do nosso gigante da colina. Tá? Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês e muito obrigado pela audiência. Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!